Olá, galera, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Vamos lá para a nossa segunda aula, então, em formato EAD, né? Da nossa disciplina de socioemocional. Então, aqui, relembrar é preciso, né? Então, nós vamos relembrar alguns conceitos que já foram trabalhados em sala de aula. Primeiro, a gente começa com a liderança. A liderança é uma escolha. Vocês escolhem serem líderes ou não. Como assim, né? Quais são as características que um líder precisa ter? Ele precisa ser organizado, ele precisa ter empatia com os outros, ter compaixão, ter amor por aquilo que ele faz, né? Então, isso tudo é algo que eu posso escolher ter ou não. Então, liderança, antes de qualquer coisa, são escolhas que a gente toma todos os dias, né? Paradigma. Paradigma é a forma como eu vejo as coisas. É como se fossem óculos, né? E cada um tem sua forma de ver. Eu falava em sala de aula, né, que paradigma é o meu modo de ver as coisas e como aquelas coisas me afetam, né? E eu dei vários exemplos. Exemplo de família, exemplos sobre assuntos que estão ali e que a gente tem opiniões diferentes, olhares diferentes. Não são apenas perspectivas, mas de fato um jeito único de ver, né, uma situação ou algo que acontece na nossa vida. A terceira parte ali para a gente relembrar são os princípios, né? Que são as verdades profundas, aquilo que rege, né, as nossas escolhas, aquilo que como a gente tem de verdadeiro, né? São como crenças, coisas que a gente acredita de fato, que aquilo é real, é verdadeiro, é necessário, né? São fundamentais e a aplicação é universal, a gente acha que aquilo é fato mesmo e eles são guias para a conduta humana. Então, às vezes a gente tem princípios que eles não estão coerentes, né? Que eles não estão, a gente acha que são princípios, aliás, que estão ali, né? Guiando a nossa forma, né? A nossa conduta. E depois a gente para perceber que às vezes aqueles princípios eles não são tão eficazes, né? Mas os princípios, na verdade, eles deveriam ser, né? Essas verdades profundas, né? E que ela tem uma aplicação universal. Não são apenas valores, porque os valores eles podem modificar, né? Por exemplo, em relação a um valor de algo que não é legal, né? Uma pessoa que acha que tudo bem roubar, né? O valor dela os valores dela em relação a isso, né? Eles estão equivocados. Então, os princípios não são valores, né? Os princípios ele tem uma aplicação universal e ele é um guia para a nossa conduta. Então, vamos falar um pouquinho da vitória pessoal. A vitória pessoal, ela fala dos 3 primeiros hábitos, aqueles que estão lá embaixo, na árvore. A gente já falou na semana passada, naquele videozinho que eu gravei para vocês, né? Sobre esses 3 primeiros hábitos, né? Então, o primeiro hábito seja proativo, ou seja, eu não vou ser só reativo, só vou reagir a tudo aquilo que aparece para mim. Eu vou ser proativo. Como é que eu posso fazer, né? Se eu for uma pessoa reativa, né? Eu vou observar tudo que está acontecendo e eu vou só reagindo. Agora, quando eu sou uma pessoa proativa, eu vou procurar aquilo, né, que eu quero realmente conhecer, aquilo que eu quero estudar. Por exemplo, nessa época de quarentena, né, a gente está consumindo informações o tempo inteiro. Né? Se eu for proativo, eu vou procurar aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente é necessário que eu saiba, por exemplo, sobre informações do Covid-19. Agora, se eu for reativo, eu vou observando e vou assimilando tudo aquilo lá. E muitas vezes eu me dou conta que aquilo está me fazendo mal, né? Porque eu estou só reagindo a tudo aquilo que as pessoas me apresentam. O hábito 2, comece com o objetivo em mente. Já falei na outra aula, né? Que é necessário a gente se organizar, ter esse objetivo em mente, né? Nosso objetivo principal, né, é se manter com saúde física e mental, né, nesse período. Então, é bem importante que vocês observem a forma como vocês estão reagindo a tudo isso que está acontecendo, né? E tenham o objetivo em mente. Se eu não quero adoecer, né? Quais são as formas, o que eu posso fazer para me cuidar? Tanto na parte da saúde física quanto na mental, gente. Cuidado com as informações que vocês estão consumindo,
tá? Nem tudo está fazendo bem, né, para as pessoas. E o hábito 3, faça primeiro o mais importante. Gente, não é novidade que daqui a um tempo, né, a gente volta para a sala de aula e aí nós temos lá um monte de material para ser corrigido. Se vocês deixarem esse material todo para fazer lá na última semana, nos últimos dias, vocês não vão dar conta, tá? Então, faça primeiro o mais importante. As aulas estão vindo diariamente, façam as aulas diariamente. Não deixe nada para depois, porque se vocês deixarem para depois, provavelmente vocês não vão dar conta, né, dessa grande quantidade de material que está indo para casa. Aqui tem o diagrama do contínuo da maturidade. Esse aqui, ele está um pouquinho diferente do que tem no livro, né, só as cores, mas enfim, né, ele funciona da mesma forma, né? Então, a gente vai ver que tem 3 palavras ali, dependência, independência e interdependência. A independência está ali bem na parte de baixo, né, aonde a gente tem a vitória particular. A vitória particular, ela diz respeito aos 3 primeiros hábitos, né, de ser proativo, comece com o objetivo em mente, faça primeiro o mais importante. Então, isso ali dá conta, né, daquilo que é meu, pessoal, né, ele diz respeito a como é que eu sou, né, enquanto ser humano, por assim dizer, né. E aqui, gente, ó, a dependência, né, a gente sai dessa dependência a partir do momento em que a gente começa, né, a desenvolver esses 3 primeiros hábitos, né. Então, a gente vai saindo dessa dependência, vai indo para a independência. Vocês no 8º ano, vocês estão saindo, né, dessa independência, indo para a interdependência. O que tem de diferente? Independência é quando vocês já dão conta, né, de fazer algumas situações ali, né, como eu já falei, da vitória particular de vocês, desses primeiros hábitos. E a interdependência é quando vocês já são independentes, mas vocês começam a trabalhar em grupo, né? Vocês dependem um do outro para que a coisa funcione. É como se fosse um mecanismo, né? Uma engrenagem, né? Cada um tem a sua importância, né? Dentro desse funcionamento da sociedade. E esse ali, ele pode ver que está contemplando, né, o hábito 4, 5 e o 6. E o 7, ele está ali ao redor, né? O 7 é afine o instrumento. Ele diz respeito à forma como a gente cuida de nós mesmos, né? Então, como é que a gente cuida da espiritualidade, como é que a gente cuida da saúde mental, da saúde física, esses cuidados que são importantíssimos, né? Então, aqui tem o diagrama do contínuo da maturidade. No slide aqui, eu tenho uma imagem do livro, do próprio livro, exatamente do jeitinho que tá, né? Na página 7, nós temos os 3 primeiros hábitos, eles estão escritos de uma forma errônea, né? Vocês vão perceber ali que tem coisas erradas. Então, vocês vão trocar, né? Porque no hábito 1 está escrito, por exemplo, reaja. E a gente sabe que o hábito 1 não é para a gente reagir, é para a gente ser proativo. Reagir, a gente está esperando que as coisas aconteçam. E é bem diferente, né? A gente não espera que as coisas aconteçam, a gente não deveria, pelo menos, né? A gente tem que ser proativo, a gente age antes, né, do que das coisas chegarem, né, até nós. Ali depois diz, comece sem um objetivo em mente. Bom, tem como, né, gente? Eu sempre uso esse exemplo lá na sala. A gente vai viajar, não tem como eu não me organizar antes, né? Eu não posso sair, se eu fazer uma viagem para a Europa, com a roupa do corpo. Não, tem um monte de coisa ali que eu preciso me organizar. Então, eu tenho que ter um objetivo em mente, né? Qual é a época, o que eu vou fazer, quais são os documentos que eu tenho que fazer, quanto dinheiro eu preciso, reserva de hotel, de parque, tudo mais. Hábito 3. Por último, o mais importante. Bom, isso é o que às vezes a gente acaba fazendo, mas não é o correto, né? O correto é, primeiro, o mais importante. Primeiro, aquilo que a gente sabe que tem a necessidade de fazer, tá? Então, eu quero que vocês risquem ali e coloquem, né, o hábito de forma correta. E na outra página, nós temos o contínuo da maturidade e que vocês consigam preencher, pensando assim, né, que nós temos no slide anterior, já certinho, né, como é que é para preencher cada um, falando um pouquinho, né, sobre essa questão da dependência, independência e interdependência.
Tem também, gente, um videozinho que eu gostaria muito que vocês assistissem, tá? Ele é bem curtinho, ele não chega nem a 1 minutinho, mas que é bem bacana, que fala um pouquinho sobre vencer obstáculos. Eu acho que a gente tá ali, né, num período de vencer obstáculos, né? A gente tá em casa e às vezes as pessoas estão tendo dificuldade em lidar com essa situação. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, assistam, né? Quando a gente voltar às aulas, eu vou conversar com vocês, perguntar o que vocês acharam, tá? Vou cobrar essas atividades de vocês, façam com bastante cuidado, né? Bastante atenção, cuidem bastante da saúde de vocês, física e emocional, tá? Tenham todos uma boa Semana Santa e que tenham uma boa Páscoa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijinhos.